Onde foi que nos perdemos daquilo que nos cerca? Abusamos tanto da terra que não sabemos qual direção tomar e para onde olhar. E a conexão entre nós e a terra ainda existe? A verdade é que tudo nos deixa longe demais do que há de melhor em nós e ao nosso redor. Aqui eu descobri que existe uma relação, ou fizeram uma relação do espiritismo com a ufologia que eu nunca imaginei que existia. São várias vertentes, são vários caminhos e a gente descobre que talvez pode estar tudo ligado. Isso que eu tinha falado. Ou não. Também. Sim, somos todos, né? Somos um parte híbrido, tipo 20% de DNA alienígena, né? E os outros 80% de Homo sapiens. Todos somos ETs. Que o homem tem que parar um pouco de olhar mais para fora da busca desse além e buscar mais investigar o que de fato tem aqui nessa borda gigante dos quais nós fazemos parte. Morremos, nascemos, nos criamos e somos organismo da Terra. A vida, ela tem um propósito e um sentido. E o que eu tenho dito é que, mesmo com todo o conhecimento que a gente está alcançando, mesmo você veja com áreas hoje da física, da astrofísica, com novas possibilidades que a física quântica nos apresenta, a possibilidade do computador quântico, por exemplo, hoje, inteligência artificial, o prolongamento da vida, nós percebemos que o fato de nós vivemos mais não significa que nós estejamos vivendo com mais qualidade, com mais saúde e sejamos mais felizes. As pessoas estão preparadas para entender essa Amazônia, esse Vietnã escondido, essa Polinésia que está ali escondida, aquela África que está ali escondida por quê? Porque parece que o mundo, o que não é modismo, o mundo vira as costas e esquece o próprio rabo e o próprio pé de onde nós viemos, né? Você acha que as pessoas têm que olhar mais um pouco? Tudo bem, falamos de extraterrestre, ouvimos extraterrestres, o que tem de ufologia, mas tem que olhar mais para esse cuidado, que a base é familiar. Sim, uma coisa que me preocupa muito, inclusive no Brasil, nos últimos anos, eu procuro ter um olhar um pouco além do nosso tempo presente, porque se a gente quiser entender o momento que a gente vive, a gente precisa sair do nosso espaço-tempo temporal e olhar de fora. A minha grande preocupação é o processo de globalização do planeta fez com que as pessoas perdessem as suas identidades. Que para mim, o que eu acho mais importante que nós temos são as tradições. Então eu vejo que, ao contrário do modismo de que nós somos uma coisa só, temos que pensar, não, eu não quero ser uma coisa só. Eu quero que você seja você, com as tuas crenças, do jeito que te faz bem. Eu não sei o que vou dizer que você tem que seguir a minha orientação, seja religiosa, sexual, antropológica, civilizatória, educacional. Então eu vejo o mundo hoje sendo oprimido e esmagado por 3 ou 4 ideologias que querem
impor essas visões às outras pessoas, quando manter as suas tradições é o mais importante. Eu acho que essa visão de preservação das tradições é que dá um sentido de importância à nossa geração, aos nossos antepassados, a quem somos hoje, e a entender melhor o processo de quão importante é a nossa identidade terrestre, independente. Eu vejo que você, nas suas palestras, você busca conectar esse homem que está olhando para as estrelas para olhar um pouco para o umbigo dele. Claro, porque se a gente não consegue entender o nosso processo terra, então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, entre aspas, com seres extraterrestres. Eu vejo isso desde muito cedo. Minha primeira palestra foi aos 14, 15 anos de idade, nessas áreas. Mas, então eu encontrei pessoas no mundo inteiro, em vários países, que supostamente falam com seres de vários lugares, mas que não conseguem se conectar com o seu vizinho, com a sua esposa, com o seu filho, de um radicalismo extremo. Então eu penso assim, bom, você tem civilizações inteligentes lá fora, não estou dizendo que eles façam uma seleção para conversar com pessoas especiais, mas deve existir alguns pormenores de detalhes de quais pessoas eles contatariam. E eu não encontro nessas pessoas um ar assim de fraternidade, não estou dizendo em todas, mas do próprio ser humano. Eu não estou falando especificamente de uma pessoa, da humanidade como um todo, preparado para esse tipo de possibilidade. A humanidade precisa muito se reconectar a ela mesma. A gente precisa, eu vou usar uma frase de um cientista brilhante inglês, que é meu amigo, que é um dos mais importantes do século passado, que é vivo ainda, a gente acabou de estar na casa dele o ano passado fazendo uma gravação de um projeto, que é o Dr. Rupert Sheldrake, um biólogo com 60 livros publicados, foi diretor em Cambridge, Universidade de Cambridge, teve em Harvard. Ele diz o seguinte: nós precisamos aprender a reencantar o mundo. Essa frase é maravilhosa. A gente precisa reencantar o mundo, a gente precisa fazer as nossas crianças olharem mais para as florestas. Assim, quando eu era muito jovem, eu gostava muito de olhar para as estrelas. Mas as estrelas, para mim, eram um mágico. Aí eu cresci e me envolvi com sistemas. Aí tem ETs negativos, tem maléficos, tem guerra. Aí eu comecei a perceber que talvez o universo lá fora fosse mais desorganizado que a própria Terra. E aí por um tempo eu deixei de olhar as estrelas, porque quando eu olhava para as estrelas, eu não mais olhava para as estrelas. Eu olhava para as conspirações, aquelas ideologias loucas. Até que depois eu percebi, eu falei, as pessoas projetam as suas loucuras e neuroses nas outras coisas, no céu, nas estrelas, nas matas, no conhecimento. Então eu sempre digo para as pessoas assim, muito cuidado quando se busca conhecimento, porque você pode até morrer ignorante, mas se você morrer feliz, você cumpriu o seu propósito. Olha, a primeira coisa que eu percebi é assim, a teoria aceita qualquer coisa. Quando você vai até esses lugares, eu brinco assim, quando eu não tinha ido a Machu Picchu, que era um sonho de criança, eu achava que Machu Picchu pudesse ter sido feita por extraterrestres. Isso é tão extraordinário, como é que fizeram as pirâmides, aquele tipo de coisa. Quando eu fui lá uma vez, o impacto é muito grande. Você, puxa, isso é extraordinário mesmo. Depois de 60 vezes, eu tenho certeza que não foram os extraterrestres que construíram o Machu Picchu. Eu sei como é que eles fizeram, as pedras, de onde veio, quem foi o imperador que construiu, por que ele construiu, da onde, sabe? Então, assim, tudo que fica muito no campo do extraordinário sempre geram possibilidades incríveis. Mas nem sempre, às vezes a gente deixa de levar em conta a sagacidade humana. Então, por exemplo, levar as pessoas a eu não estou tirando a mística desses lugares, que tem toda uma parte mística, por exemplo. Uma coisa é Machu Picchu não ter sido construído por extraterrestres, mas que lá tem uma energia especial, sem sombra de dúvida. E pessoas chegarem lá, chorar, cair, puxa, não acreditava em nada. O que é, eu não sei, é uma energia mágica. Levar as pessoas, tirar, primeira coisa importante, do caos diário. O tempo do branco, do homem branco, entre aspas, causa câncer. O do índio relaxa. O não contato, o maior malefício para os jovens e para as crianças de hoje é o não contato com a natureza. Porque a natureza revigora a alma, traz uma humildade de consciência, de andar com o pé na terra, no chão, de respeitar talvez os animais, de entender a importância das florestas. As crianças são criadas nos shopping centers, comendo hambúrguer. Muitas vezes os pais não têm recursos, moram nos centros urbanos. Então os Hopis e os Navajos, já voltando a essa questão dos Incas, tinham uma lenda muito importante. Eles dizem que os descendentes deles podiam morar em qualquer lugar, menos construir grandes cidades, porque isso tornaria os seus descendentes loucos.
Há pouco tempo atrás, a gente teve uma divisão do planeta que quase levou o mundo para um holocausto, onde a Alemanha era detentora de um conhecimento extraordinário. Em todos os sentidos, em todos né? os sentidos, hoje a gente sabe disso, quase 600 cientistas alemães, nazistas, foram trabalhar, ocultados através de agências de inteligência nos Estados Unidos e também na União Soviética. A gente só ficou sabendo disso depois dos anos 2000, é recente. E aqui no Brasil também, No Brasil também, que era o segundo maior polo de ideologia nazista que o mundo, era o Brasil. De mais pessoas que admiravam. Mas eles tinham um conhecimento extraordinário. E olha o que eles fizeram. Então, por exemplo os Estados Unidos da América. Por exemplo, eu tenho muitos amigos americanos. Mas assim, será que esse pessoal não repensa o sentido do que é ser humano antes de ser americano? Por que são tão odiados? Eu viajo muito. Aonde você chega, ninguém gosta dos Estados Unidos. Seja no Oriente Médio, seja no Peru. Eu via na época das Torres Gêmeas, eu vi no Peru, Chile, esses lugares, gente usando Viva Osama Bin Laden. Então, assim, alguém que é tão odiado deveria se perguntar o que tem feito para que seja tão odiado. E o Brasil, a gente está vivendo um momento hoje, por exemplo, onde essas reflexões, elas deveriam vir à tona. Eu tenho brincado dizendo que nós precisamos que essa geração que está aqui desapareça da face da terra, cumpra o seu papel, vá embora, desapareça no bom sentido, para que talvez uma geração nova possa redesenhar um novo futuro, mas para mesmo que essas... meu filho, por exemplo, aqui do lado de 7 anos, mas para que mesmo essas crianças possam redesenhar um novo futuro, elas precisam ser inspiradas por nós. Então, quer dizer, todas essas equações são importantes. Vida extraterrestre, vida após a morte. Agora, se eu não vivo bem aqui e não me comunico comigo, com a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, vida extraterrestre e vida após morte passa a ser irrelevante, porque eu não tenho vida aqui e nem me comunico aqui. Eu não estou preocupado com vida após a morte se eu já não consigo viver aquaqui, né? Eu estou preocupado com seres extraterrestres, eu não consigo conviver com as pessoas aqui. Uma frase de um amigo que já partiu, muito inspiradora, ele dizia assim: olha, preces oradas por vozes doentes não passam dos muros da prisão e até ali santo não desce. Uma frase forte. Então, quer dizer, a gente tem muita gente doente falando de espiritualidade, de paradigmas extraterrestres, falando, ok, tudo bem, todas as possibilidades são possíveis, mas o que eu quero saber é o que essa pessoa tem feito para mudar a estruturação na Terra. O seu semelhante, os seus filhos, da sua esposa, bate no vizinho, espanca a criança, maltrata a mulher, ou maltrata o marido, enfim, o marido, não importa. E aí vai falar de espiritualidade. Tá tudo errado. Então, assim... Vaidade constante. Vaidade constante. Uns a vaidade é por beleza, por manter o corpo sarado. A outras é o conhecimento, né? O poder, e outra é a vaidade do conhecimento, né? Você vê, assim, uma possível possibilidade de integração ainda nesse século, dessa nova... O teu filho de 7 anos de idade, que você deu como exemplo, a gente viu que você, se possível, sempre traz sua família para não perder esse elo. Mas você vê nessa nova criançada que está aí uns 30 anos à frente, aí, diferente, com essa consciência? Então, eu vejo eles como peixes sendo lançados num tanque com muitos tubarões. Entendeu? Assim, eu vou te dar um exemplo bem concreto disso. Quando nós olhamos o cenário político brasileiro, a gente vê que as castas familiares políticas já estão herdando o poder das famílias dos pais. Isso em todo o Brasil. Então eu diria assim, talvez alguns desses jovens tenham uma consciência diferente, mas se forem inspirados pelos seus familiares, que roubaram, que saquearam, que perpetuaram o poder, eu acho muito pouco provável. E aí que entram as experiências místicas extraordinárias. Quando uma pessoa, mesmo estando nessa situação de extrema corrupção, de extremo materialismo, passa por uma experiência extraordinária de consciência, é tão impactante que ela muda na bordoada, na porrada, ela é obrigada a mudar, porque daí ela, sabe? Então, por exemplo, nesses casos eu acredito, mas eu acho que os adultos hoje fazem mais males às crianças. Nós temos feito um mal pior do que mais benefícios. Por exemplo, a gente pega a educação, né? Quando a gente olha a educação hoje, eu estava vendo que o governo japonês, preocupado com tudo isso, mudou e só tem 3 matérias agora que vão passar a ser fundamentais para o ensino, o novo sistema de ensino de base no Japão. Um deles tinha a ver com idiomas, outro com informática, outro não lembro o que era. Mas todas as outras coisas eram opcionais, mas não contavam mais para reprovar. Quando
a gente pega a estruturação, e agora a gente acabou de mudar a minha filha, que está com 10 anos, que ela estuda até quinta série numa escola, precisou ir para uma outra. A gente vê, eu fui lá falar com a diretora, e a gente vê que os diretores de instituições, eles estão completamente cansados, perdidos. Eu levo educadores, às vezes, que viajam comigo e tudo. Então, assim, eu digo assim, os pais têm que apontar a fazer as arestas em casa. Eu te agradeço de todo o coração. Um abraço para o pessoal do Amazonas. Então, você tem que ir lá adoro, mais, vou lá. né? Tem que eu sou voltar. muito amigo dos Carpós, de Raoni, que eu sei que está mais para aqui para outro lado. Mas meu grande amigo Valcir Monteiro, lá de Belém do Pará, um dos grandes escritores brasileiros, a Amazônia é muito grande. 6, 7, 8, 9, 10. Só no número de tempão esperando a 15 que vai ser. Meu abraço para todo mundo lá, espero vocês numa outra ocasião. E que a mensagem, você que está em casa, mais importante que o conhecimento, é você fazer uma profunda análise se você está conseguindo primeiro se conectar com o seu semelhante. Os extraterrestres vêm depois. Ok.